O estudante brasileiro de inglês mais avançado que eu já tive era um amante da literatura americana. Ele tinha lido mais romances americanos do que eu jamais li, e isso que eu fiz meus estudos nos Estados Unidos. Ele tinha, por conta dessa leitura que ele fazia de literatura, um vocabulário e um domínio linguístico extraordinários. Outro caso, meu pai morou no interior do Brasil durante uns 8 anos na década de 70. Como que ele poderia manter, porque ele falava só português o dia inteiro, como que ele poderia manter o francês que ele tinha aprendido na universidade? Não tinha internet na época, somente pela leitura. Ele lia um romance, pelo menos, francês por ano, enquanto ele morava aqui. E lhe valeu. Ele, quando foi embora, procurou um emprego, colocou no currículo que falava francês e o entrevistador era um falante fluente do idioma e colocou ele à prova, pois ele passou e lhe valeu um grande emprego num país de fala francesa. Esses dois casos ilustram a importância da leitura, não apenas como objetivo final na aquisição linguística, mas como um meio essencial para alcançar um domínio avançado no idioma. A fala, a audição e a escrita também são habilidades fundamentais. Elas funcionam de forma sinérgica com a leitura para que você progrida da forma mais rápida e sólida possível na fluência no idioma que você está estudando. Mas hoje eu quero me concentrar na importância especificamente da leitura. É importante frisar que a linguagem humana é extremamente complexa. Não é por outro motivo que os supercomputadores, hoje em 2021, com os algoritmos avançadíssimos de deep learning que temos, ainda não dominaram de fato a linguagem humana. Se bastasse aprender milhares de palavras e suas definições e todas as regras gramaticais existentes, os computadores teriam dominado a linguagem humana há muito tempo. Mas não basta. Para você adquirir realmente uma fluência avançada no idioma, você precisa não apenas aprender dezenas de milhares de palavras, mas entender as variadas conotações que essas palavras têm em diferentes contextos, as infinitas combinações léxicas dessas palavras e as nuances infindáveis gramaticais na expressão linguística, né, das ideias que a gente precisa expressar pela linguagem humana. Felizmente, o seu cérebro humano é capacitado, é preparado de uma forma única para absorver todo esse conteúdo, toda essa complexidade. Mas precisa de entradas, precisa de input. Por que a leitura é a forma ideal de você absorver essa grande quantidade de input? A linguagem escrita tende a ser mais precisa, mais elegante e mais variada do que a linguagem oral. Além disso, você pode ler sozinho, a qualquer momento, e sobre o tema que mais lhe interessar naquele momento. Então, essa combinação de qualidade linguística, quantidade e elegância da linguagem escrita fazem com que a leitura seja realmente a forma ideal de absorver, de ter a imersão necessária para o seu cérebro estar preparado para uma fluência avançada no idioma. Eu vou falar de 6 maneiras excelentes para você ler até alcançar o domínio de um idioma para a vida inteira. Vou começar com 2 das melhores formas. Primeiro, devore a literatura. Se eu fosse obrigado a falar a escolher apenas uma maneira específica de se aprender língua estrangeira, seria pela literatura. Ler muitos livros de literatura, ouvir os respectivos audiobooks, fazer redações sobre os temas que você está lendo e conversar com um professor falante nativo que corrija a sua fala e a sua escrita. A literatura é engajante. Você consegue se perder horas sem fim num bom livro e você deve fazer isso na língua que você está estudando. Sabe, ter um livro na sua cabeceira, um livro de literatura, é como ter
os melhores professores, com o melhor domínio nativo daquele idioma, à sua total disposição, sem custo nenhum. É a melhor coisa que tem. Agora, se você estiver apenas começando na sua jornada de aprendizagem de um idioma, o que fazer? Antes de fazer qualquer tipo de leitura, você precisa aprender no mínimo algumas centenas de palavras e as estruturas gramaticais básicas no idioma. Em futuros vídeos e posts no meu blog, eu vou explicar tudo que você precisa saber sobre esse primeiro semestre de estudo de língua estrangeira. Mas mesmo superado esse primeiro semestre de estudo, você ainda não está preparado para ler Machado de Assis, ou Charles Dickens, ou Victor Hugo, ou Gabriel Garcia Marques. Então, como realmente se preparar para a literatura autêntica? Vou falar de duas maneiras fantásticas. A primeira são os graded readers. Graded readers são adaptações, geralmente de literatura, pode ser de outros tipos de texto, usando um vocabulário limitado e também estruturas gramaticais simplificadas para facilitar o acesso a quem ainda está aprendendo o idioma. E vem em diferentes níveis, então é progressivo. Você pode começar com os mais simples e ir aumentando, né, o nível dos seus graded readers até estar totalmente preparado para o Machado de Assis, ou os grandes escritores no idioma que você está estudando. Melhor ainda do que graded readers, a literatura infanto-juvenil. A literatura infanto-juvenil, ela é tão acessível quanto os graded readers. Mas a grande vantagem é que é literatura, às vezes de uma qualidade incrível. A segunda maneira para você alcançar um domínio do idioma para a vida inteira pela leitura é ler sobre os seus interesses, suas paixões, os seus objetivos de vida. Sabe, uma coisa que falta para todos nós é tempo. Portanto, uma vez que você tenha a motivação suficiente e saiba basicamente como aprender línguas estrangeiras, o que vai lhe segurar e fazer com que você não consiga aprender tantas línguas quanto gostaria é falta de tempo. Então nós precisamos aprender a matar dois coelhos com uma cajadada só. Tem algum tema que você precisa entender melhor para resolver um problema no trabalho? Você tem algum hobby sobre o qual você sempre tem interesse em estudar e aprender mais? Pois pesquisa esses assuntos no idioma alvo, no idioma que você está estudando, em vez de pesquisar sempre na sua língua estrangeira. Essa é a forma de matar dois coelhos com uma cajadada só. Você pode ter alguma resistência a essa ideia dizendo: eu vou demorar muito mais pesquisando uma língua estrangeira e eu vou absorver menos. Até certo ponto isso é verdade. Eu não estou dizendo que você nunca mais pode ler nada na sua língua nativa. Mas você deve ter em mente que quanto mais você ler na língua estrangeira, menor vai ser essa brecha, essa diferença. E também que, além das vantagens em termos de aquisição da língua, você terá outras vantagens em pesquisar na língua estrangeira. Você vai aprender a partir de outro ponto de vista. E isso, as pesquisas demonstram que isso lhe ajuda a superar vieses cognitivos e a tomar melhores decisões. Além de que, literalmente, ao ler e estudar uma língua estrangeira, o seu cérebro cresce. E, claro, a sua capacidade neurológica aumenta também. Então, essas são duas das formas. No próximo vídeo eu vou falar de mais 4 maneiras de ler até dominar um idioma para a vida inteira. E se você tiver alguma dúvida, quiser alguma ajuda em ler, seja literatura ou assuntos do seu interesse na língua que você está estudando, eu fico à disposição. Especialmente se você estiver aprendendo inglês, português, espanhol ou francês. Até a próxima!